Vamos ver na prática. Vamos ver, tá na hora. Por favor. Bom, quero Cláudia, fique à primeiro vontade. dizer que é sem conflitos de interesse, tá? Eu trouxe aqui a cicladora, porque a gente tem Deixa eu dois te falar um negócio, modelos. acho que vale a pena, até antes de você falar da cicladora, a gente falar dos dois tipos de peritoneal que a gente usa Isso. mais, na verdade, né? Vai falar também, tá ali atrás, né? Tá Que é a aqui. CAPD e a DPA. Eu acho É. que faz parte aí, a gente dividiu os dois aí. É até interessante falar que tem países que a cicladora é quase que inexistente, né? É claro, pela condição econômica, e a grande maioria da população faz a CAPD. E também pela condição equidistante do centro, né, daquele paciente. Então, lembrando que o líquido o material ele vai à casa do paciente. Então, às vezes ele mora no interior, num local mais distante, que uma vez no mês para vir ao centro é mais fácil do que estar vindo 3 vezes por semana, né? Que é uma das coisas também que é importante da diálise peritoneal. Verdade. Bom, aqui eu vou... Tá dando para ver? Aqui eu vou estar mostrando o que é uma troca que a gente chama de CAPD, que é uma troca manual. Essa bolsa aqui é uma bolsa dupla, que se chama double bag, porque ela é uma bolsa que tem o líquido estéreo e uma bolsinha vazia, porque a gente começa o processo sempre esvaziando a cavidade peritoneal, né? Então, eu sempre começo drenando para depois infundir e esse líquido ficar na permanência, que é naquele momento em que ele vai fazer aquele processo de difusão, de osmose, que vai estar removendo do meio mais pesado para o menos pesado e removendo as impurezas que precisam retirar na próxima sessão em CAPD, e depois eu vou falar um pouco da cicladora. Então, esse aqui é um pacientezinho que eu trouxe, é o Joca. Já ganhou até apelido? O Joca, ele tá com um catéter de Tencoff reto implantado, que não vai dar para ver, mas esse catéter ele tá muito bem implantado, ele tá pélvico, ele tá um show. Então, aqui é o local onde a gente tem que ter muito cuidado. São 2 pontos importantes, que é a saída desse catéter, que a gente chama de ósseo, né, que é onde a gente cuida, né, ele está ali inserido a pele, a cicatrização, ela é uma cicatrização espontânea, não tem ponto, ou não deveria ter. E aí a ponta desse catéter, que é onde eu manipulo, para eu poder fazer a conexão. É onde eu faço a conexão aqui da bolsa, né, com o paciente. Lembrando que esse catéter está dentro da cavidade peritoneal, exteriorizado, para que eu possa estar manipulando. É onde eu tenho que estar com as minhas mãos bem lavadas, é onde eu tenho que estar com o meu ambiente fechado e arrumadinho para que eu possa estar fazendo esse processo, né? Então, eu ligo sempre aqui com o catéter, eu não vou fazer muito aqui porque só vai sair líquido, tá? E eu faço o processo da troca. Primeiro, eu dreno nessa bolsa aqui, eu estou tentando ver a melhor posição ali da câmera. Eu dreno aqui, drenei. Eu abro essa bolsa para iniciar a infusão. A gente tem 3 tipos de volumetria de bolsas de CAPD, né, de diálise peritoneal. 1 litro, que a gente utiliza muito em criança, porque ela já vem graduada, né, porque criança a gente começa com pequenos volumes. 2 litros e 2.500, que são já para aqueles pacientes maiores. Então, a gente utiliza ou 1, ou 2 ou 3. A gente tem 3 tipos de percentual de glicose, que é 1,5, 2,5 e 4,25. Quanto maior meu percentual de glicose, a minha ideia é ultrafiltrar a remoção de água, de líquido, tá? E aqui eu tenho... Ficou legal aqui? Perfeito. E aqui eu tenho um outro modelo. Diálise peritoneal manual, 3, 4 ou 5 vezes ao dia, isso depende de uma prescrição médica, tá? E de cada paciente. Agora, a cicladora. A máquina, ela é programada para grandes volumes, né, de acordo com a necessidade do paciente. A gente tem aqui um equipo, que é um equipo cassete, onde a gente tem uma conexão, que é essa, que é o dreno. Aquele líquido que ia ficar nessa bolsa aqui, na máquina, vai para o ralo. Então, ele vem aqui, ele é conectado, ele vai direto para o ralo. Esses 3 componentes aqui,
cada um é ligado a uma bolsa, a gente sustenta até 3 bolsas de diálise, lembrando que na cicladora a gente tem bolsas de 2.500 ml e 6.000 ml, então a gente sustenta no máximo até 18 litros por sessão para um paciente. E aqui é onde eu conecto o paciente. A máquina ela é programada de acordo com a prescrição, o sistema ele é fechado, então se o médico programou X volume em tanto tempo, 8, 9, 10 ou 11 horas, a partir do momento em que houve a conexão, ela trabalha por si só e no final ela vai dizer término de terapia. É o momento em que o paciente vai se desconectar, anotar o balanço do que foi, do que ele tirou, do que ele removeu e sair para a vida. Só uma dúvida. E à noite. Essa máquina, ela não costuma ficar com o paciente em casa. Ela é dele. É Ela é dele. Ela é acomodatada a ele. Ah, interessante isso. Aí ou o SUS ou o convênio, a operadora de saúde, que financia isso é entregue na casa do paciente. E o paciente ele recebe treinamento justamente para poder mexer nessa máquina. Exatamente. Tanto treinamento para aprender o que a gente chama de troca manual, que é a CPD, quanto para aprender a manipular essa máquina aqui, que é a cicladora. E a prescrição, ela vem do nefrologista, que cuida desse paciente. Isso. E o paciente já ciente de como é que mexe na máquina, ele mesmo já monta o próprio sistema Ele mesmo dela. já começa a startar o processo em casa. O treinamento, ele vai de 5 a 7 dias de treinamento. A gente usou um número cabalístico de 7, porque tem alguns trabalhos aí publicados que mostraram que com 7 treinamentos há uma capacidade técnica de execução boa, né? Então, assim, com 7 treinamentos, ele vai iniciar em casa. É claro que na primeira semana tem um monitoramento muito maior. É quando eu peço para entrar mais cedo, porque eu vou estar estando de backup com ele ali, para que tudo dê certo, né? Então, assim, ele já vai para casa, a maquininha já vai estar lá, já leva programada de acordo com a prescrição médica, o material já foi entregue na residência, o material ele é entregue para o mês, então aquilo que foi prescrito é aquilo que vai estar sendo entregue, então é individualizado, cada um tem a sua prescrição, por mais que se pareçam, mas cada um tem a sua prescrição, e o material é designado para aquela prescrição, para aquele paciente que vai estar chegando em casa. Em relação aos 2 tipos de métodos, esse primeiro método que você citou, ele é feito com mais frequência. Sim. É o manual. O Claro. manual. Assim, Vamos aqui nos dois vou tentar lados. dar uma resumida agora aqui na parte mais da prescrição, né? Então, de maneira bem resumida, assim, são 2 métodos. Um, troca manual e a diálise automatizada, tá? Inicialmente, aquele era o método que existia. Depois veio a evolução da possibilidade da máquina. Então, assim, o paciente, ele vai poder fazer um método ou o outro, tá? A tendência atual, inclusive do nosso grupo, é priorizar a máquina, tá? A tecnologia, na verdade, né, sendo utilizada, você pensa, né, ao longo do dia, aquele paciente ali vai ter que tirar ali 4 momentos em que ele vai ter que parar o que ele está fazendo, esvaziar a cavidade dele, preencher novamente a cavidade dele. Então, assim, para poder entender, né, o paciente acordou pela manhã, ele está com líquido na barriga, ele vai esvaziar e vai colocar um novo líquido, né? Por que ele troca esse líquido, né? Porque a gente infunde o líquido de maneira muito resumida, né? O líquido entra na cavidade abdominal e nesse líquido vai ter aquilo que o paciente precisa, já que o rim dele não está funcionando. E no sangue do paciente vai ter aquelas substâncias ali, as escórias, que a gente diz que precisam ser filtradas. Esse líquido vai ficar um tempo de permanência em contato com essa membrana peritoneal, que é uma membrana hipervascularizada, e por diferença de concentração, isso que está no sangue que precisa ser drenado, cai dentro do líquido e o líquido é esvaziado, entendeu? Um ponto até para esclarecimento, né, que a Cláudia falou sobre a questão da glicose na bolsa, né? A glicose na bolsa de diálise peritoneal é o nosso agente osmótico, que a gente fala. A glicose ela vai ser responsável por puxar a água. Então é ela que vai fazer o que a gente chama de ultrafiltração. Para os pacientes que fazem hemodiálise estão habituados, você vai tirar quanto hoje de líquido? Minha UF, minha ultrafiltração é de 2 litros. Aí você seta na máquina de diálise peritoneal. Na hemodiálise. Na diálise peritoneal, você não tem essa possibilidade. Então, você vai, por diferença de concentração, essa glicose vai puxar a água
do intravascular desse paciente para poder retirar o excesso de líquido. E aí a gente pode trabalhar com essas 3 concentrações de glicose. Quanto mais glicose na bolsa, mais líquido a gente consegue tirar do paciente. E aí um racional que é meio que óbvio inicialmente é assim, bom, então por que todo mundo não faz com 4,25? Todo mundo vai ficar sequinho, né? Sim. Por quê? Porque a glicose é um agente osmótico ruim, vamos dizer assim. Porque ela tem ali um poder de criar um ambiente inflamatório. Quanto maior a necessidade de glicose naquele peritônio, maior a chance de lesão daquele peritônio, de neovascularização, de inflamação, e a gente vai acabar, de repente, levando aquele peritônio a durar menos tempo. Então, por isso que, normalmente, quando a gente programa, principalmente naquele paciente que tem uma boa diurese, a gente vai usar concentração de glicose baixa, entendeu? Então, isso é a glicose na bolsa. Então, primeiro método, aquele ali manual, o médico vai prescrever quantas trocas aquele paciente vai fazer ao longo do dia, quais são as bolsas que ele vai utilizar. Um método. O outro método, então, seria esse aqui, o automatizado. O paciente normalmente só faz à noite, ele vai se conectar à máquina, tem um tempo de tratamento, normalmente é 9 horas, 9 a 10 horas, esse paciente vai ficar conectado, então é o tempo que ele vai passar realmente ali dormindo, enfim. Essas bolsas também, a concentração de glicose a gente altera e a gente consegue controlar com esse paciente quantos ciclos de troca ele vai fazer naquele período, entendeu? Então, são 2 métodos dentro da diálise peritoneal. Ainda existem outras variações que você consegue fazer, mas eu acho que talvez não é o objetivo aqui nesse momento. Mas basicamente seria isso. Então, hoje, o que a gente tem utilizado mais é a máquina. É o método automatizado, que a gente diz, usando a máquina de diálise peritoneal. Entendeu? Entendi. Só para você ter uma ideia, na manual a gente faz em média 4 trocas, né, Cláudia? Isso. Então são 4 momentos durante o dia que ele vai parar para fazer a troca, que a gente gasta uns 30, 40 minutos, Isso. Cláudia. 35 minutos. minutos. Então vamos botar que assim, você pelo gasta. menos umas 3, 4 horas do dia ele vai ter que perder para fazer essa troca manual ao longo do dia. Então a cicladora também dá essa facilidade de você fazer no momento que o paciente está dormindo, E o na que teoria. acontece na troca manual é que ele dialisa 24 horas Sim, por dia, perfeito. tá? Ele está sempre com essa cavidade úmida, então ele está sempre fazendo essa troca, né? Então ele está sempre com essa cavidade, com esse líquido dialítico ali. Então, Diálise fica 24 fica horas. 24 horas circulando. Na porque você cicladora, normalmente, ele fica por esse período faz uma cavidade seca e, ao e sair. quando ele sai da máquina, a gente esvazia a cavidade. Ah, Existem entendi. variações, para quem precisa, de que às vezes ele vai passar também ao longo do dia com o líquido, Sim. que a gente chama de cavidade úmida. Durante o dia, ele vai receber também um líquido para dialisar ao longo do dia. Mas na grande maioria das vezes, a máquina resolve esse período. O que também é importante quando o paciente usa diálise peritoneal como primeira opção. É que raramente ele vai necessitar ter uma cavidade úmida porque ele tem uma função renal residual. Entendi. Isso é um fator bem importante. Entendeu? Era essa questão do tempo, né? Até mesmo de qualidade de vida, liberdade para o paciente. Desses 2 tipos de técnica que eu estava com dúvida mesmo. Mas já Agora, ficou Adolfo, claro. eu trouxe uma cicladora aqui, que é um modelo que a gente chama de Legacy, mas existe dentro, hoje, um acesso remoto, né? Eu estou falando de uma coisa que eu faço manualmente, mas existe desde 2013, ou se eu não me falha a memória, 2011, a empresa ela trouxe para o Brasil um software que é colocado. E o que ele agrega? Ele agrega o monitoramento remoto dessa diálise, né? Eu tenho um delay de 24 horas, mas eu tenho esse monitoramento após. O que precisa? Né? É um modelo diferente, é uma escaladora chamada Claria, ela vem acoplada com esse software e eu preciso ter um sinal de Wi-Fi, um sinal de celular. Então, você pode estar num lugar longínquo. Hoje, quem não tem um celular que não tem uma internet, né? Então, você precisa ter isso. Você tendo, em 24 horas, eu consigo, no sistema, acessar esse software, porque ele é acoplado dentro do sistema, e eu consigo ver como é que está indo a diálise desse paciente. Esse modelo, hoje, ele é muito utilizado dentro da América do Sul. O país que mais utiliza é a Colômbia, e deu muito certo, principalmente por serem bem longínquos os atendimentos. E no Brasil, eu não vou te dizer esse dado, porque a gente está começando agora, mas assim, a gente já tem algum movimento já, mas tudo é um pouquinho mais demorado, né? E é um acesso só para quem tem
uma operadora de saúde por trás e que banque também isso aí. Mas, assim, isso é muito importante porque eu consigo acompanhar o desenvolvimento dessa diálise. Inclusive em momentos em que a drenagem está mais lenta ou que ele demorou muito a infundir, a gente já consegue antecipar problemas mecânicos do catéter, né, que isso é importante, porque às vezes o cara só vai uma vez no mês e ele fica segurando. Então a gente já consegue ver isso ali remotamente e já intervir, né, previamente para que não tenha um problema futuro. Isso é muito importante. Tem pacientes que dizem que a gente está monitorando igual Big Brother, né, mas não é. Isso é um processo que ajuda muito na modalidade e principalmente a gente vê como é que está ciclando, como é que ele está perdendo e nessa coisa também da prescrição, quando o médico ele quer estar colocando uma bolsa mais hipertônica ou não no desenvolvimento, no desenrolar da terapia. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, a íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.